Faça este cão se acalmar se não quer que eu o castigue com um pontapé ou coisa pior. Retire-se, murmurou a moça, criando coragem diante da grosseira ameaça, que Sultão não o incomodará. Retirar-me sem antes lhe dizer o que há muito tenho desejado. Nem pense nisso. Não imagina o quanto esperei por um momento destes. Hoje, ao vê-la passar, pensei logo. Chegou a ocasião tão desejada de perguntar a Ana Maria se quer casar comigo. Casar com o senhor? Deve estar louco. Vá embora, por favor, antes que o sultão o morda. Ele está cada vez mais zangado. Não tenho medo de cachorro nenhum e muito menos desse aí, disse com desprezo Miguel. Olhe, Ana Maria, e o operário mostrou um revólver à moça, que olhou aterrada para a arma que brilhava à claridade do luar. Está vendo esta arma? Pois está carregada com 6 balas e se este cão quiser me morder, descarregarei todas elas no corpo dele. A moça sentiu um calafrio, e tremendo suplicou aos céus um auxílio. Miguel interpelou, raivoso. Vamos, responda. Por que vive a me repelir? Não vê o quanto a amo? Pense um pouco e verá que não mereço que me trate com desprezo. Porque, finalmente, não pense que encontrará outro melhor do que eu. E o moço tentou se aproximar mais uma vez da menina. Esta, apavorada, sentiu que aquele homem estava alucinado pela paixão que inocentemente despertara. Compreendeu que ele queria, custasse o que custasse, uma resposta favorável que ela jamais daria. Como estavam tardando seus amigos. Oh! Deus! Fizesse que eles não se demorassem mais. Entretanto, em todo o tempo, Sultão latia sem parar, e o seu latir furioso ecoava acima da montanha. Parecendo não ouvir os latidos do fiel animal, Miguel, parado a uns 2 metros da filha do jardineiro, tendo sempre na mão o revólver, falava apressado, como compreendendo que teria de andar ligeiro para não perder aquela oportunidade. Vamos, Ana Maria. Que espera? Será que me despreza porque aspira algo mais alto? Vive sempre com o filho do patrão às voltas, pensará por acaso que ele queira, um dia, fazê-la sua esposa. Julga, porque é bonita, que ele acolherá uma moça pobre, filha de seu jardineiro, para a mulher. Não pense tal. E ofensivo, ele continuou, após respirar com força. O Dr. Arthur talvez queira, isto sim acredito, transformá-la em uma de suas amantes. Ao ouvir a covarde afronta, Ana Maria gritou indignada. Cale-se e saia daqui. Sua presença me causa asco. Saia, antes que lhe jogue o sultão em cima. Casar-me com uma tão vil criatura, como o senhor. Nunca. Prefiro 1000 vezes morrer. Covarde. O operário, ao ouvir as palavras de Ana Maria, sentiu-se profundamente ferido, chicoteado em seu amor próprio, em seu orgulho de homem. Um calor enorme lhe queimou o rosto. O sangue lhe subiu à cabeça e uma tontura, uma alucinação, lhe tomou conta do cérebro, impossibilitando-o de raciocinar. Esquecendo o perigo que o cachorro representava, dirigiu-se para Ana Maria com os braços abertos, como querendo estreitá-la num abraço. A lascívia, o desejo de possuí-la por um momento, fê-lo perder a razão. Sentindo que a jovem tentava fugir, subindo a montanha, o que teria feito se não tivesse tropeçado e caído, correu ao seu encalço, cego de paixão. O cachorro avançou com os dentes afiados e cravou-os em sua perna, defendendo bravamente a sua dona, que jazia por terra, meio desmaiada. Sentindo a dor, Miguel levantou a arma e ia dispará-la, quando sentiu que alguém o segurava pelo braço. Parou e ao ver quem o detivera, recuou cheio de temor, baixando a cabeça, envergonhado. Estava diante dele, imóvel, a figura de um ancião, de aspecto estranho, vestido com um manto branco e apoiando-se a um cajado. Miguel o reconheceu. Era o tio Nicolau, o ermitão da floresta. O moço levou as mãos ao rosto,
deixando cair a arma, vencido e apavorado. O cão deixara de latir e colocara-se junto de Ana Maria, que olhava a cena boquiaberta. Como pudera o tio Nicolau ter surgido ali, milagrosamente, para salvar a ela e ao seu fiel animal da fúria do operário? A jovem, erguendo-se, segurou o sultão pela coleira, olhando os dois homens que se defrontavam. O velho, calmo e impassível, o moço, trêmulo, acovardado diante do ancião. Jovem, falou com energia o tio Nicolau, apoiando-se sobre o bastão. Que fazes aqui e por que trazias esta arma? Miguel não respondeu. Imbecilizado, olhava o revólver que deixara cair. O ermitão continuou. Não sabes que é um crime carregar semelhante arma? E que um crime maior irás cometendo ao atacar, covardemente, a inocente indefesa? Reparaste, filho, como este cão se portou com mais nobreza do que tu? Enquanto, como um salteador de estradas, vilmente, atacaras a menina, ele a defendia com heroísmo. E incisivo, o ancião continuou. Sabes o que quer isto dizer? Que este animal tem maior compreensão de seus deveres para com Deus e para com os homens do que tu. Seus sentimentos são mais elevados do que os teus. E baixando-se, o tio Nicolau apanhou o revólver e entregando-o ao moço, continuou a falar pausadamente, enquanto seus olhos brilhavam com estranha luz. Houve uma verdade que os anos me ensinaram, pobre filho. Nunca procures o amor pelo caminho do egoísmo. Semeie primeiro boas ações em volta de ti, mostra-te digno de ti mesmo, para depois poderes ser digno do coração de teus semelhantes. Por que aspirar um sentimento, quando nada fizeste para merecê-lo? Calcando ao chão o fruto do teu amor, não poderás saboreá-lo. Antes deves embebê-lo na água cristalina na fonte de tuas virtudes e não jogá-lo na lama impura do pântano de teus desejos. Toma a tua arma. Não firas ninguém com ela para que amanhã não sejas tu ferido. Não esqueças, meu filho. Onde semeares o bem aí mesmo o colherás. Nunca procures, levando em teu espírito o mal. Segue teu caminho e que a luz do Senhor clareie a tua alma. Miguel, como que hipnotizadas pelo velho, deu uma volta e desapareceu por entre as árvores. Só então foi que Ana Maria se aproximou do tio Nicolau. Sultão, como se também reconhecesse que a ele devia a vida, lambia-lhe os pés, calçados numa sandália, dessas usadas pelos franciscanos. A jovem, trêmula pelo susto que passara, murmurou, juntando as mãos como em prece. Ó, tio Nicolau! Devemos-lhe a vida, eu e o sultão. Que grata lhe estou. O velhinho acariciou levemente a cabeça da menina, sorrindo com bondade. Bem sabes, disse ele, que não deves me agradecer, minha filha. Não fui eu quem te salvou e é o teu nobre cão. Foi Deus, o Todo-Poderoso, que sempre protege os seus filhos indefesos. Fui apenas o seu instrumento. Mas, sabes o nome desse infeliz irmão, que te fez sofrer, ainda há pouco? Traço elevado, perguntou tio Nicolau. Sim. Chama-se Miguel e é operário da fábrica. É um homem muito mau. Deus o afaste do meu caminho. Miguel. O físico em nada mudou, nem o seu espírito também. Apenas o nome, murmurou baixinho o ancião. Que disse o senhor, tio Nicolau? Já conhecia Miguel? Perguntou a menina surpreendida. Conheci alguém semelhante a ele, mas se chamava Nicolau. Porém que importa um nome? O que é necessário é que este espírito se esclareça, e para este fim ofertaria sorrindo a minha vida. Ana Maria ia interpelá-lo sobre as suas palavras, que não compreendera. Não sabia ela que só mais tarde iria ter uma surpreendente explicação das estranhas palavras que ouvira, quando um grito de mulher cortou o ar, assustadoramente. Ana Maria empalidecera, levando a destra ao coração que batia descompassado. Ela conhecera aquele grito. Fora de Joceline. O ermitão,
como era conhecido o tio Nicolau, porque vivia isolado dentro da floresta, como um verdadeiro eremita, ficara imóvel. Ana Maria sentiu uma angústia lhe oprimindo a alma. Procurou se aproximar instintivamente de tio Nicolau, mas ao tomar-lhe as mãos, soltou um ligeiro grito. A mão dela estava gelada como a de um morto. Ana Maria apenas pôde murmurar, tremendo: Tio Nicolau. Porém o ancião não lhe respondeu. Um silêncio tétrico fizera-se à volta deles. Até mesmo o sultão estava assustado e se aconchegara às pernas de sua dona, com os pelos eriçados. A mente de Ana Maria desapareceu no vácuo. Sentia que algo devia estar se sucedendo com seus amigos, porém as pernas se recusavam a correr ao encontro deles. As forças lhe fugiam. Procurando apoiar-se na pedra da montanha, ficou paralisada, temendo, em sua meia inconsciência, que tio Nicolau tivesse sofrido um ataque súbito e admirava-se de ele ainda não ter caído. Passado um momento, grande e angustioso momento, ela sentiu que passos se aproximavam e ouviu nitidamente a voz de Joceline. Ao mesmo tempo notou uma névoa que o tio Nicolau movia em sua direção. Graças a Deus! Tudo fora fruto de sua mente exaltada. Também estava tão nervosa com o que lhe sucedera com Miguel, que ao ouvir aquele grito de Joceline quase perdera a noção das coisas. Foi aos poucos voltando a si. Quando os dois moços se aproximaram, ela estava quase refeita do susto que sofrera. Arthur, que carregava um embrulho, deixou cair ao avistar o tio Nicolau. Sofregamente correu para ele e tomou nas suas as mãos do velho, que silencioso olhava o céu, como se estivesse orando. Parecia que estava alheio a tudo que o cercava. Oh! Tio Nicolau! Por que não esperou por nós? Graças a Deus chegou a tempo de afugentar com o seu cajado aquela cobra, e Arthur osculou, agradecido, a mão do velho. Por que não esperou para vir conosco? Nem tivemos tempo de lhe agradecer. O senhor desapareceu como que por encanto. Exclamou o moço todo surpreso. À proporção que o rapaz falava, Ana Maria ia se aproximando, e ao ouvir as palavras de Arthur, sentiu como um choque em seus nervos. Quis falar, mas não pôde. Ele, ao vê-la cumprimentou-a, alvoroçado. Sabes, Ana Maria, escapei milagrosamente de ser mordido por uma cobra. Ia pulando o riachinho que fica a uns 50 metros daqui, quando tropecei e meu pé ficou preso a uma raiz. Foi então que vi, à luz da lua, uma grande cobra que armava o bote em minha direção. Joceline também a viu e gritou. Nesse momento, tio Nicolau surgiu, não sei como, e ela fugiu. Que susto, minha amiga! Joceline, que apanhara o embrulho que o seu irmão deixara cair, aproximou-se, cocheando, do ermitão, que ainda estava imóvel, olhando o céu. Ana Maria, fazendo um esforço enorme sobre si mesma, acercou-se de Arthur e perguntou-lhe baixinho. O tio Nicolau foi quem afugentou a cobra? Sim, Ana Maria, foi ele. Não compreendo como pôde chegar aqui tão depressa. O eremita falou manso, então. Não podes compreender a bondade de Deus, meu filho, tão grande é ela. Não fiques aí a falar de agradecimentos ao velho Nicolau. Agradece antes a Deus, o Supremo Salvador de todos nós. Os homens só se lembram do Pai quando estão precisando. Depois esquecem logo o bem recebido. Arthur interrompeu com humildade. Eu não o esqueci, tio Nicolau. É que tendo escolhido o Senhor para me salvar, estou indiretamente agradecendo a Ele, porque foi por seu intermédio que Deus me livrou da serpente. Joceline falou também. Arthur tem razão. Agradecendo ao Senhor, estamos agradecendo a Deus, tio Nicolau, porque a ação foi feita pelo Senhor, inspirada por Ele. Quanto estou grata ao Pai do céu por ter enviado um de seus anjos para salvar o meu irmão. Ana Maria, aproximando-se ainda mais de Arthur, chegou a boca bem perto de seu ouvido e lhe murmurou, ciciando. Arthur,
O tio Nicolau estava aqui, comigo, e não saiu um só instante de perto de mim, depois que ouvimos o grito de Joceline. Estás enganada, naturalmente, Ana Maria. Ele deve ter se afastado, sem que o percebesses, respondeu com incredulidade o jovem Renoir. Juro-te, Arthur. O tio Nicolau não saiu um instante sequer de junto de mim. O moço ficou indeciso, procurando ver, à luz do luar, o rosto da menina para saber se ela estava sendo presa de uma ilusão, como aliás tantas vezes acontecia com ela. Se fosse como Ana Maria dizia, então ele assistira, em seu favor, um extraordinário milagre. Mas, não. Era impossível que tal tivesse acontecido. Quem era ele para Deus agir com tamanha misericórdia? Dirigindo-se mais uma vez à moça, como querendo tirar a prova do que ela dissera, Arthur perguntou baixo, temendo que o ermitão ouvisse. Tens certeza do que dizes? Não estavas, Ana querida, num desses teus momentos de êxtase, em que te transportas a mundos estranhos e vês coisas que jamais imaginaste? Pensa bem. Não, Arthur, respondeu a jovem, convicta, não estava num daqueles momentos, estava assustada com o grito de Joceline, disto podes ter certeza. Então, o tio Nicolau, Ana Maria, é um verdadeiro santo? Vamos até ele. Pois enquanto falavam tinham se afastado um pouco do ermitão. Mas, não lhe toques em nada, Arthur, pediu a menina. Ele talvez não goste. Tens razão, não lhe falarei, porém vamos até ele. Vem, Ana Maria. Os dois jovens se aproximaram rápido do local onde se encontrava Ermitão junto com Joceline. Esta estava assegurando o embrulho à espera de seu irmão e de sua amiga, sem compreender por que ambos se encontravam afastados do tio Nicolau. Arthur, ao se aproximar, tomou novamente as mãos do velho nas suas e, comovido, agradeceu mais uma vez a graça que alcançara por seu intermédio. O ermitão continuava imóvel, olhando as estrelas, silenciosamente, como era, aliás, seu costume. Arthur compreendeu que ele orava, e temeroso, porém sem vencer a tentação de lhe falar, murmurou mansamente, despertando-o do êxtase em que se encontrava. Tio Nicolau? Está sentindo alguma coisa? O ancião, baixando a cabeça, olhou o rapaz e, sorrindo de leve, disse-lhe com seu modo calmo e sossegado. Que poderia sentir o tio Nicolau, meu filho? Nada temas. A minha missão ainda não foi de todo cumprida. O silenciar é próprio dos velhos. Olhava o infinito, apenas. Vê, filho, sempre neste lodo da terra, tão pequenina diante da magnificência do Senhor, uma estrela brilha, lembrando aos homens que para além, muito além, existem mundos onde não será preciso que vivamos sempre alerta em defesa do nosso corpo e principalmente em guarda contra os perigos que espreitam os nossos espíritos. Nesses mundos, a dor é uma dose mínima, nada em comparação com este calvário que é o viver dos humanos. Não esqueçam, nunca, filhos meus, de dar sempre graças a Deus quando virem uma estrela brilhando. Sim, tio Nicolau. Agora estamos dando graças a ele, por nos ter enviado um verdadeiro anjo. E Arthur, sem se poder conter, beijou a mão do velho, murmurando comovido, com lágrimas nos olhos. Que santo é o Senhor, tio Nicolau. Oh, interrompeu com humildade o ancião, não repitas tal absurdo. Sou o menor dos servos de Deus, tão indigno que ele me esqueceu sobre a terra. Por que, pergunto em meus momentos de solidão, ele não me livra da exílio, se o meu corpo já se encontra mais perto do sepulcro do que da vida? Por que, tio Nicolau? Oh, bem disse o Senhor há pouco. Para poder cumprir até o final a missão de que o Altíssimo encarregou. E como sabe bem cumpri-la o santo ermitão da floresta. Não te deixes exaltar, meu filho. O entusiasmo é muitas vezes perigoso. Procura ver tudo com os olhos do espírito e não com os do corpo.
Então compreenderás que tudo que consideras milagre, qualquer um poderá praticá-lo. Necessário se faz apenas que acima dos gozos deste mundo coloquemos o amor a Deus e ao próximo. O ermitão ia se dirigindo para a subida da montanha, quando Jocelyn e Ana Maria, que ouviam caladas o diálogo entre os dois, se aproximaram e, desenrolando o embrulho, mostraram o seu conteúdo a tio Nicolau, que sem compreender o que era, parara. Jocelyn foi quem falou. O senhor não fique zangado com os seus amigos, mas nós projetamos uma surpresa para o senhor. Acreditamos que não vai ficar aborrecido conosco. Como assim, minha filha? É que... E a menina é meio confusa, pediu ao irmão. Explica-lhe, Arthur, tens mais jeito do que eu. As duas, tio Nicolau, fizeram uma roupa para o senhor, foi esta a surpresa que lhe reservaram. Aceita e vai nos perdoar, não é? Aceito, meus filhos, e nada tenho que perdoar. Sabeis que estou rico de roupas. Com esta que me dão, são 3 que possuo. Que Deus os abençoe. Agora, volto à minha cabana. Até amanhã, filhos queridos. Que o Senhor não os desampare jamais. Apoiando-se no cajado, apesar do seu andar ser ainda firme, o tio Nicolau tomou o caminho que levava até a montanha, levando num dos braços o seu novo manto. Os moços se dirigiram também, acompanhados por Sultão, de volta em seus lares. Os acontecimentos daquela noite iam ficar gravados em seus espíritos. Sentiam-se leves, fortes e alegres, como se novas energias tivessem sido infiltradas em suas mentes pelo ermitão da floresta. Capítulo 3. O ermitão da floresta. No alto da montanha da floresta, bem no seu cimo, há muitos anos, uns lenhadores construíram uma sólida e rústica cabana. Ali eles costumavam repousar das lides de seu rude trabalho. Sendo vendida a montanha e tendo sido por isso proibido o corte de madeiras, ficara abandonada a pequena cabana, perdida no meio da floresta densa. O novo dono, aliás, misterioso personagem que ninguém conhecia, pois a compra se dera por intermédio de terceiros, jamais aparecer entre os habitantes da cidade de B tornara-se quase lendário. Uns diziam que ele era um excêntrico homem que, visionário, sonhava com um fabuloso tesouro enterrado dentro dos bosques da montanha. Pensando descobrir a fortuna que imaginara haver ali, comprar aquelas terras, e na calada da noite, murmuravam, vinha ele cavar em busca do tesouro oculto. Outros diziam ser o comprador um louco, que por capricho doentio adquirira aquelas matas, para ter um refúgio seguro dentro delas, quando fugia do asilo onde era internado. Finalmente, ninguém sabia ao certo quem fora o verdadeiro comprador da montanha e da floresta. Todos procuravam uma explicação para o porquê daquela compra. A verdade era que o misterioso dono nunca viera reclamar os seus direitos de posse. O povo, vendo que ninguém aparecia para cuidar daquelas terras, começou, por conta própria, a cortar as madeiras e os caçadores procuravam, despreocupados de serem surpreendidos, as suas caças prediletas. Até que um dia, misteriosamente, surgira sem ninguém saber de onde nem como viera dar ali, um estranho homem de longas barbas brancas. Não obstante o encanecimento dos cabelos, seu rosto era ainda relativamente moço. Seus olhos não tinham aquela névoa que costuma ter à vista dos velhos. Eram límpidos e brilhantes, como se deles irradiassem luzes. Sem pedir licença a quem quer que fosse, tomara a posse da cabana abandonada. A princípio o povo não tomou conhecimento de sua figura. Vivia isolado, sem fazer mal a ninguém. Embora tivesse aspecto de um mendigo, ele não estendia a mão à caridade pública. Desconheciam o viver do misterioso velho. Como se alimentava, ninguém sabia. Estranho era também o seu vestuário, pois usava sobre o corpo uma espécie de túnica ou batina branca. Devido a esse seu modo de vestir, muitos o consideravam um desses pobres loucos que vivem pelo mundo, vestidos com um manto à moda de Cristo,
pensando serem profetas, pois em sua imaginação doentia julgavam que o hábito fizesse o monge. O pior, para muitos, fora que ele aos poucos afugentara daquelas matas a caça aos pobres animais e pássaros indefesos. O primeiro caso se dera quando o filho do sacristão estava com sua espingarda de caça, procurando umas rolinhos para o senhor vigário comê-las, com arroz, em seu jantar. Eram essas aves o prato predileto do vigário da cidade de B e o filho do sacristão era exímio caçador dessas todo ternura avezinhas. Passeando descuidadamente entre as árvores, Joãozinho procurava por algum casal, para abatê-lo e levá-lo à panela do glutão senhor padre. Andava sem fazer quase barulho, para não espantar as assustadiças avezinhas, quando de súbito viu surpreso que um vulto esquisito, parecendo um padre missionário que certa vez vira pregando umas missões na cidade, devido às suas vestes brancas, se dirigia para o seu lado. Porém, reparando melhor, o menino notou que aquele velho não era o tal missionário. Quem seria, então? E um frio esquisito correu pela espinha de Joãozinho. Seria, santo Deus, o tal louco que o povo dizia ter comprado aquelas matas. Ou pior ainda, algum fantasma. Fosse o que fosse a visão, ela estava se dirigindo ao seu encontro e o menino pôde ver assustado, quando chegara bem perto dele, que era um homem de barbas brancas. O velho se apoiava em um bordão, embora seu corpo fosse ereto e firme, como se não sentisse o peso dos anos. Ao se aproximar de todo, ele fitara em Joãozinho um olhar profundo e o menino pensou ter visto como uma auréola de luz, cobrindo por completo a sua cabeça. E sentira, também, como se dos seus olhos tivessem saído fachos de luz. Murmurando, tremendo, apavorada, a criança falou como se tivesse diante de si um fantasma. Senhor, que quereis? Quem sois vós? Por favor, pelo amor de Deus, não me faças mal. Nada temas, meu menino. Não sou nenhum fantasma como julgas. Apenas um pobre homem que te quer falar. Como é teu nome? Queres dizê-lo? Perguntou o velho em voz meiga. Joãozinho me chamam, senhor. E a criança respirou aliviada. Graças a Deus não era nenhum fantasma como temera. Sua figura parecia mesmo a imagem de São Pedro, que existia lá na igreja. E os seus olhos eram bondosos, embora brilhassem muito, tanto que quase não se podia fitá-los. Joãozinho, eu sou o tio Nicolau, que veio morar aqui nesta floresta, para dizer aos meninos bons, que o Pai do Céu não quer que façam mal aos seus pássaros. Senhor, desculpou-se a criança, eu venho caçar a mando do vigário, ele ralha comigo e fica zangado com papai se não levo, para seu jantar, as rolinhas de que tanto gosta. Oh! Dize-lhe então, meu bom menino, que venha ele mesmo, caçá-las sim. Porque bem sei que o Joãozinho quando souber que as aves foram criadas, como motivo de felicidade para os homens, para alegrá-los com seus maviosos cantos e belas plumagens e não para saciar-lhes os apetites, não as caçará mais. Matar um pássaro é interromper uma vida que procura, em sua evolução, chegar até o Altíssimo. Já te disseram isso, meu filho? Não. Pelo contrário. Sempre me dizem que as aves não têm almas, que não é pecado matá-las. Deus, o Criador de tudo, não poderia esquecer de dar alma a seus pássaros. Tudo que vive possui um pouco da sopro divino e esse sopro é alma. Alma muito grata ao seu Criador. Pois, já ouviste como ao nascer do dia elas dão graças, entoando os mais suaves cantos ao Pai do Céu. As avezinhas têm uma alma, e essa alma um dia entoará seus cânticos a Deus, não deves matá-las, meu menino. E fazendo uma pausa, o ancião continuou. Elas, coitadinhas, às vezes, são colhidas por uma bala. Já pensaste na dor dos filhotinhos que ficam à míngua, privados do alimento e do carinho materno? Morrem famintos, esperando em vão a mãe que não chega. Oh, murmurou com os lábios tremendo Joãozinho.
Fingindo não ver a comoção do menino, o tio Nicolau perguntou: Já sentiste, alguma vez, um corte qualquer? Sim, senhor, cortei uma vez minha mão, sofri muito. Sofreu? Imagina a dor de uma bala num tão pequenino corpo. E tem certamente uma mãe. Oh! Tenho, graças a Deus. E que boa ela é, respondeu pressurosa a criança. Então, que farias se alguém a matasse, enquanto preparava o alimento para ti e os teus irmãos? Que farias? Oh! Murmurou pela terceira vez o menino horrorizado. Era capaz de matar quem tal fizesse. Nem é bom falar. Então, por que matas a mãezinha das pobres e inofensivas aves? Por quê? Perguntou o incisivo velho da floresta. O menino baixou os olhos e, torcendo entre as mãos pequenas a arma que trazia, ficou sem saber o que dizer ou fazer. O tio Nicolau insistiu. Responde, filho, por quê? Senhor. Nunca mais hei de matar ave alguma, juro, nunca mais. Mesmo que o senhor vigário te o mande. Responde, meu menino. Ninguém, senhor, poderá me obrigar a tornar a matar uma ave. E pensando que talvez o vigário o obrigasse, disse sorrindo o brejeiro. Caso ele insista, direi a ele que venha conversar com o senhor. Sim, disse ao vigário que venha falar comigo. E o velho sorriu misteriosamente, enquanto afagava a cabeça da criança. O filho do sacristão ergueu os olhos e perguntou interessado. Como é mesmo o nome do senhor? E onde disse que morava? Eu me chamo tio Nicolau, e moro na cabana dos antigos lenhadores, naquela cabana abandonada no meio da floresta. Sabes onde fica? Sei, muitas vezes fui até lá com meu pai, e a criança fez o sinal da cruz, temerosa. Dizem que ela é mal assombrada, senhor. Como pode morar ali? Em qualquer canto da terra podemos morar. Nada devemos temer, quando temos o espírito livre de maldades. Deus guarda os seus filhos, meu menino. E Joãozinho, olhando-o agora já sem o menor temor aquele homem, que sabia dizer palavras tão boas, sentiu ter que deixá-lo. Como seria bom ficar junto dele, ouvindo as suas palavras. O tio Nicolau falava melhor do que mesmo o senhor vigário. Não ameaçara com o fogo do inferno, se caso praticasse algum mal. Pelo contrário, falava apenas na bondade de Deus. Que bom seria se o Pai do céu fosse assim misericordioso, como dizia aquele velho, em lugar do Deus terrível que castigava os filhos, condenando-os eternamente ao inferno tenebroso, pela desobediência aos mandamentos da igreja. Como vivia dizendo em seus sermões dominicais o padre da cidade de B. Verdadeiramente Deus de que falar o velho era melhor e mais justo do que aquele que ele conhecera até então. Como gostaria de ficar ali conversando, ouvindo as suas palavras, mas sua mãe o esperava, e o que era mal, o senhor vigário também esperava as suas rolinhas. Com certeza iria ser ameaçado com o inferno, pela desobediência às suas ordens. Porém, haveria de lhe contar o que sucedera. Que o padre viesse falar com o tio Nicolau. Porque nunca mais poderia matar uma avezinha. E despedindo-se do tio Nicolau, o menino estendeu a mão amigavelmente, e com aquela espontaneidade que tem as crianças, conquistadas por alguém, disse meio suplicante. Até logo, tio Nicolau. Posso vir mais uma vez falar com o senhor, lá na cabana abandonada? Gostaria tanto de saber se o Pai do céu é como o senhor diz mesmo e que não gosta de castigar como que me ensinaram a respeitar. Pode, sim, meu filho, vem conversar comigo tantas vezes queiras. Falarei do Pai do céu e mostrarei que ele não castiga aos seus filhos, nós sofremos as consequências de nossos erros, isto sim. Vá à cabana, Joãozinho, estou sempre lá para conversar com os meninos bons, como tu és. Deus te acompanhe, meu filho. Ao chegar à cidade, o menino contara com aquela fertilidade de expressões que afluem à boca da infância,
quando qualquer aventura lhe acontece, o estranho encontro que tivera. O padre ficará furioso e jurará ir falar com aquele mendigo, para expulsá-lo da floresta, assim que o seu reumatismo lhe permitisse subir a montanha. Ou quando o mendigo viesse esmolar na cidade. Mandaria expulsá-lo, dando-lhe uma lição em regra, embora o vigário tivesse ficado esperando por uma oportunidade que nunca surgira, pois nem a sua gota permitia subir a montanha, nem o tio Nicolau jamais fora visto mendigando na cidade de B ou em qualquer outro lugar. Os boatos a respeito do estranho homem iam surgindo, despertando a curiosidade em torno do pacato velho, que tivera a ousadia de não ir ao encontro das ordens do guloso senhor vigário. Mas, com o correr dos anos, principalmente entre os pobres humildes, o tio Nicolau, o ermitão da floresta, como se tornara conhecido, devido ao seu viver cheio de privações, alimentava-se exclusivamente de frutos silvestres, mel de abelhas e raízes das plantas, tornava-se cada vez mais querido e venerado. A túnica branca ficara quase rendada pelos furos dos espinhos e suas brancas barbas cada vez mais encanecidas e ralas. Só os seus olhos não mudavam, sempre límpidos e brilhantes, dois fachos de luz iluminando as suas faces pálidas. Era uma figura conhecida em toda a redondeza da cidade, tornara-se quase lendária. Operava com suas palavras, repletas de amor, verdadeiras transformações no proceder dos humildes, feridos pelos gados da vida. Muitos ébrios deixaram o vício depois de ouvi-lo falar. E os maridos que abandonavam os lares vinham após ouvir as palavras do ermitão, arrependidos em busca do perdão. Um ala de felicidade enchera de paz e resignação a pobreza até então abandonada, esquecida da cidade de B, desde o dia em que surgira, sem se saber de onde nem como, aquele estranho homem, ermitão da floresta. Enquanto a pobreza via no bondoso ermitão um verdadeiro santo, um enviado do céu para minorar-lhes os sofrimentos, os ricos e os poderosos não viam com bons olhos a influência que ele exercia no povo, incutindo-lhes ideias de certa igualdade e ensinando aquela gente a ver o mundo e as coisas por outro prisma até então desconhecido. Suas palavras, repassadas de esperanças numa vida melhor, ensinavam aqueles que sofriam a aceitar os desígnios do Eterno com resignação e humildade, explicando-lhes que o reino do céu pertencia aos mansos e humildes, e enchiam de certo despeito aos ricos, que se julgavam senhores da terra, os eleitos do Senhor, portanto, únicos merecedores dos gozos celestiais. E se não fosse temer uma vingança qualquer da plebe, há muito que o teriam expulsado daquelas terras. Porém, mais do que todos, o vigário desejava ver pelas costas aquele mendigo, que ousara ir ao encontro das suas ordens. Sentia-se, mesmo, como roubado nos seus direitos de religioso e de chefe espiritual de toda aquela gente da cidade. Desde o aparecimento do tio Nicolau, aquele maníaco que vivia como um selvagem dentro da floresta, em contato com os animais, ele ficara quase posto de lado, perdendo, dia a dia, o prestígio que gozava entre o povo. Antes as suas palavras eram oráculos para os seus paroquianos. Faziam o que ele queria, suas palavras eram lei. Até mesmo fora prejudicado em seu prato predileto. Só em pensar nele enchia a boca d'água. Como seria agradável ter sempre ao jantar as suas rolinhas tão saborosas. Aquele demente proibira a caça na floresta, onde as rolinhos viviam em abundância, e sem compreender por que, ninguém ousava nem queria mais caçar naquele local. Tudo mudara como que por encanto. Até mesmo na igreja, quando tentava explicar como era a figura do demônio e todo o horror de seu reino de castigos eternos, as crianças sorriam e replicavam convictas que nada daquilo existia. E explicavam, sem respeito aos dogmas da igreja, que Deus, sendo Pai, não iria criar um local de suplícios para os seus filhos, condenando-os a um eterno sofrimento. Diante do desrespeito às leis da igreja, expulsara das aulas as crianças que ousavam crer em tais blasfêmias. Mas o resultado era que as suas aulas estavam quase sem ouvintes. Os alunos não apareciam mais. E ele se sentia impotente.
nada podia fazer. Até o prefeito, a quem fora pedir providências, respondera que aquilo era um problema dele, que procurasse um meio de resolvê-lo. Dizia respeito à igreja e não ao governo, de quem era representante. E cada dia que passava, mais crescia a auréola de santidade com que o povo envolvia o ermitão da floresta. Urgia tomar uma decisão e ele, vigário de B, estava decidido a entrar em campo para combater o inimigo da igreja. Tinha um plano para extinguir aquela heresia, aquele desrespeito às suas ordens. Haveria de convencer o chefe de polícia para acompanhá-lo até o cimo da montanha e o prefeito também. Iriam ver como vivia aquele impostor. Tinham-no na conta de santo. Então queria assistir a qualquer milagre. Iria surpreendê-lo em sua toca. Afirmava o povo que ele dormia e despertava com os pássaros, pela alvorada. Ninguém vira, até aqueles dias, uma luz artificial sequer, clareando a sua tosca choupana. Isto tudo devia ser mentira. Como mentira devia ser aquela história de que ele só se alimentava de frutos silvestres, mel de abelhas e raízes de plantas. Compreendia toda aquela comédia do suposto ermitão. Naturalmente o velho rato aproveitava a cumplicidade da noite para ir em busca de outros alimentos, como costumavam fazer os animais rapaces. Impossível no tempo de hoje, de bons pratos, alguém viver como no tempo de Batista. Impossível. Iria provar ao povo, tão crédulo, que ele se alimentava como qualquer mortal, com a diferença apenas que o fazia às ocultas, para abusar daqueles que o consideravam um santo, um enviado de Deus. Então, cairia todo o poder do tal tio Nicolau e o povo abriria os olhos, vendo como fora iludido. Sim. Iria hoje mesmo às casas do chefe de polícia e do senhor prefeito. E o bom vigário, chamando a sua camareira, ordenou que trouxesse o jantar. As suas ideias ficavam sempre mais claras quando estava com o estômago bem cheio. A velha empregada bem sabia que quando o padre pedisse o jantar não devia retardá-lo, senão ficaria sujeita à sua ira. Diante disso, foi-lhe servida com maior rapidez a suculenta refeição. Era senhor de um grande apetite o vigário da cidade de B. Enquanto degustava os quitutes, o padre saboreava, a par do bom vinho, a vingança, a derrota que deveria tirar daquele entrujão. Limpando os grossos lábios com o guardanapo, sonhava, entre os vapores dos vinhos, com a próxima vitória. Ia ser travada a grande luta entre o bem e o mal, entre o vigário de Deus e o enviado de Lúcifer. Provaria a todos quem era mais digno do reino dos céus, selhou aquele mendigo. Após saborear a deliciosa sobremesa, bateu de leve com as mãos no ventre bojudo e suspirou satisfeito. Agora, sim, estava feliz e pronto para enfrentar, não o enviado, mas até o próprio Satanás. Que boa coisa era uma boa mesa. Não condenava o pecado da gula. A felicidade provinha de um bom prato e de um bom vinho. O mais era tolice. Gostaria que o céu fosse um eterno banquete onde abundassem os frangos assados e generosos vinhos, sabendo o néctar. E também rolinhas. Ao pensar em seu prato predileto de que estava há muito tempo privado, por causa do tio Nicolau, sentiu água na boca. E tomou uma resolução inabalável. Em breve comeria à vontade tantas rolinhas quisesse. E o padre, tomando de cima de um móvel seu chapéu de abas largas e levando entre os dedos o seu breviário, dirigiu-se com passos nada firmes em direção às residências do chefe de polícia e do prefeito da cidade. Eis em que pé estavam as coisas, quando iniciamos a nossa história. Acompanhemos agora o pároco em seu itinerário e sigamos com ele pelas ruas mal iluminadas da pequenina cidade, onde os lampiões rareavam cada vez mais, até onde levava ao zelo pela igreja e, por que não dizê-lo, o seu plano de vingança contra aquele que ousara ir contra os seus ensinamentos e contra o seu delicado estômago. Capítulo 4. A serpente, a mulher e o homem. Dominando a pequenina cidade, no final de uma rua ladeirosa, erguia-se uma residência branca, onde morava o Dr. Clóvis da Almeida,
o prefeito para quem o padre ia apelar. Sem a sua autoridade não poderia realizar o plano que arquitetava. Precisava de seu testemunho, no desmascaramento daquele herejo que há muito vinha prejudicando seu ministério. Quando chegou à residência do prefeito, arquejando e com a digestão perturbada, o vigário bateu palmas e, depois de uma pequena espera, foi atendido pela própria dona da casa. Ao ver quem batia, abriu pressurosa a porta e, beijando a mão gorda do vigário, pediu-lhe a santa bênção. Senhora muito religiosa, com um quê de fanatismo, deturpava quase todos os ensinamentos do Senhor. Na igreja, era presidente de todas as congregações, dominando-as como verdadeira imperatriz. Tinha no templo a sua cadeira isolada dos demais. Era quem dirigia a ornamentação dos altares nas festas anuais, onde sua vontade era lei. O padre, sabendo que possuía nela uma aliada, aprovou ter sido ela a abrir-lhe a porta. Acompanhando-a à graciosa e pequena sala de estar, o padre João, chamemos assim o vigário de B, mal se sentara aí, olhando em volta, notou surpreso um retrato do mestre sobre a parede, e indagou. Minha filha, era muito paternal nosso vigário, a última vez que estive aqui não notei aquela imagem do coração de Jesus. Porque antes de colocá-la na parede não me mandou pedir para benzê-la, como é de direito. Traço elevado estranhou o vigário. Perdão, meu padre, colocamos a imagem ali apenas provisoriamente. Queremos ver se fica bom naquele local. O senhor, que acha? Poderia nos dar a sua santa opinião? Pois não, filha. E levantando-se, olhou em volta, parecendo muito compenetrado pelo encargo recebido. Olhava, com os olhos entreabertos, os menores detalhes da pequenina sala. Depois, voltando-se para Dona Amélia da Almeida, disse diplomaticamente. Creio, minha filha, que seja ali mesmo o melhor local. A senhora sorriu. Graças a Deus, o vigário combinara com ela. Seria uma pena mudar o quadro. Ele ficava tão bem ali. O padre, notando a situação de sua paroquiana, continuou sorrindo. Quando entronizaremos nesta sala tão lindo quadro? Quando o senhor quiser, meu bom padre. Então o mais breve possível, filha, qualquer domingo destes. O senhor aproveite a ocasião e asperge um pouco de água benta sobre nossa casa, para afugentar os espíritos das trevas daqui, disse Dona Amélia, fazendo o sinal da cruz. Diga a demônios, filha, os espíritos me fez lembrar o modo herético com que costuma falar o tal ermitão da floresta. E lembrando o motivo de sua vinda, tornou, meio iracundo. O doutor Clóvis está? Conversando, distraí-me e não perguntei por ele. Ele saiu. Desejava falar-lhe. Muito. Um negócio importante. Que pena. Mas não faz mal, ele não deve tardar. Se o senhor esperar um pouco. Esperarei, sim. Pois é algo de muito sério que tenho a tratar com ele. Dona Amélia se mexeu na cadeira e seus olhos brilharam de curiosidade. Sem poder se conter, como toda filha de Eva, perguntou. Poderei saber do que se trata? Não há mal nenhum, filha, em sabê-lo. Mesmo porque desejo o auxílio da senhora. É sobre o tal ermitão. Quero livrar os meus paroquianos daquele maníaco. Grande tem sido o mal que ele tem praticado entre o meu rebanho. Como bom pastor, sinto-me na obrigação de protegê-lo contra aquele lobo. Dona Amélia suspirou comovida e, juntando as mãos, fitou o padre como quem vê um santo. O vigário olhou de soslaio a senhora e notou o efeito das palavras, pelo menos aquela ovelha, talvez mais preciosa, não fugira do seu aprisco. E continuou a expor o que arquitetara contra o tio Nicolau. A senhora o ouvia, atenta. Estudei, filha, toda essa onda de heresias que anda solta por aí, e pensei, inspirado em Deus, em desmascarar aquele canalha. Como fazê-lo,
padre. Como? Como? A senhora ouvirá a conversa que terei com seu esposo e, então, compreenderá o plano que arquitetei. Hei de mostrar aos nossos paroquianos que eles têm sido entrujados por aquele velho. Imagine a senhora, até as crianças já foram atingidas pelo falso profeta, discutem, têm a ousadia de me contradizer. Ainda ontem, quando falava nas penas do inferno com que é castigado todo aquele que falta às missas, aos mandamentos da igreja, à obediência aos pais e ao vigário, eis que uma daquelas crianças erguendo-se, sem o mais leve respeito, gritou que o inferno não existia. Santo Deus! Exclamou Dona Amélia, persignando-se. E depois? Perguntei quem lhe ensinara tal heresia e ele me respondeu que fora o tio Nicolau. Fiquei tão indignado perante aquele desrespeito à casa de Deus que perdi a paciência. Que fez, meu bom vigário? Castigou naturalmente o malcriado. Castigar, não ousei. Desculpou-se o padre, meio contrafeito. Não ousei porque a criança é filha de um dos administradores da fábrica de tecidos. Certamente o senhor Renoir ficaria zangado, se viesse a saber. Expulsei-o da igreja, apenas. Com todo aquele orgulho, naturalmente que ficaria. O senhor Renoir quer ser o único a ter direito de julgar os demais. O senhor foi previdente, meu padre. A nossa festa está próxima e precisamos do seu rico óbolo. Sim, filha, tens razão. Mas arquitetei um plano excelente. Creio que desta vez, filha, conseguirei livrar a igreja daquele impostor. Dona Amélia, interrompendo o padre, disse. Dizem por aí que até os filhos do Sr. Francis Renoir vivem na cabana do velho ermitão. Muitas pessoas os têm vistos subindo a montanha da floresta. Que me diz? Tem certeza disso, filha? É o que murmuram por aí. E ninguém me falou sobre isso. Como as minhas ovelhas estão desgarradas, murmurou aflito o vigário. E olhando a senhora desconsoladamente, continuou. Tenho que agir o mais breve possível. Vejo o mal que tem feito a todos aquele velho. Até os filhos do industrial estão indo atrás de suas lábias, de suas falsas palavras. Isto a senhora não pode compreender quanto me fere. Até hoje fiz tudo para que os Renoir consentissem que eu fizesse uma primeira comunhão com as crianças da fábrica. Ia ser uma festa magnífica. Enfeitaríamos tudo com palmas e bandeirolas. E à noite o Sr. Francis certamente nos ofereceria um lauto jantar. Dizem que o seu cozinheiro é um verdadeiro mestre. E lambendo os lábios, golosamente, concluiu. Os ricos são esquecidos. Nunca me ofereceram nenhum copo d'água ali. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Dona Amélia, tomando também para si a delicada indireta do padre, pediu licença e foi discretamente preparar um lanche para o vigário. Enquanto ela se encontrava lá pelo interior da casa, chegou o prefeito e, ao entrar na sala, viu o padre surpreso, pois o vigário, devido à gota, quase nunca subia até a sua casa, cumprimentou afável. Que agradável surpresa, meu bom padre. A que devemos a honra de sua visita? Primeiro a vontade de vê-los. Mentiu o padre João, de vê-los e abençoá-los, depois vim em busca de sua colaboração para um negócio que deve interessar a qualquer um que se diga filho da Santa Igreja. Estou a dispor da Madre Igreja, afirmou com leve ironia o prefeito. Alguma festa, padre? Não, filho. Desta vez não se trata de festas, é algo mais sério. E fitando o Dr. Clovis com um olhar penetrante, continuou. Preciso que o senhor me acompanhe no cumprimento de uma grande missão. Quer saber qual seja ela? Perguntou mansamente. Sim, padre, estou curioso. E desde já, disponha de meus humildes préstimos. Desta vez, meu filho, atalhou o vigário, preciso apenas que me acompanhe a um passeio.
eu não poderei ir também? Àquela pergunta os dois homens se voltaram. Era Dona Amélia que, sorrindo, vinha se aproximando, tendo nas mãos uma bandeja, onde trazia biscoitos e cálices cheios de licores finos. Seria um prazer levá-la, respondeu sorridente o padre. Nada o alegrava mais do que a perspectiva de qualquer guloseima. Porém onde iremos não é lugar próprio para uma senhora e muito menos para uma fina dama. Galanteou o vigário, curvando-se. E tomando o cálice de licor e os biscoitos que Dona Amélia lhe serviu, ia saboreando-os enquanto explicava o seu plano. O senhor sabe, senhor prefeito, pois já lhe falei sobre isso, os dissabores por que tenho passado, desde o dia em que veio ter as nossas terras o tal ermitão. Sofro, principalmente quando vejo o perigo a que os meus paroquianos estão sujeitos, perigos para suas almas, sob a influência maligna desse filho de Satã. Até as crianças estão sofrendo o contato peçonhento que o mendigo exala à sua volta. Tenho que dar um fim a essa heresia, prefeito, e conto com o senhor. Está bem, pode contar. Se assim, como diz, tem razão. Mas, como agir, padre? E o prefeito, tendo entre os dedos o cálice com a licor, perscrutou os olhos do gordo vigário. Aquele negócio sobre o tio Nicolau era velho para ele, e o próprio prefeito não sentia entusiasmo em prejudicar o ermitão da floresta. Contavam histórias interessantes a seu respeito. O povo lhe consagrava tão grande gratidão que, embora não externasse o seu pensamento à esposa nem a ninguém, não desejava perturbar a paz que gozava o inofensivo velho que vivia isolado na cabana dos antigos lenhadores. O vigário, notando certa indecisão no rosto do Dr. Clovis, continuou a explicar os seus planos. Não faremos mal algum ao velho, apenas desejo desmascará-lo. Ouça, faremos o seguinte. Iremos nós e o chefe de polícia até a cabana e procuraremos ver o que faz o velho à noite. Creia, é apenas isso. Caso não encontremos, desejo somente que o diga a quem lhe vier perguntar. Desejo apenas o seu testemunho. Nada mais. O prefeito sente-se mal em ajudar, para a glória de Deus, o seu vigário. De modo algum, respondeu o contrafeito Clovis da Almeida. Se é apenas isto que deseja, disponha de mim. Temo, porém, que o chefe de polícia não nos queira acompanhar. Acompanhar-nos-á, sim. Se ele for, o senhor irá também? Clovis irá, respondeu Dona Amélia, em lugar do esposo. Ele irá, sim, meu padre. E virando-se para o marido continuou. O padre tem razão, Clovis. Nós, como católicos, temos que dar fim à ação maléfica que o tio Nicolau vem exercendo sobre os ignorantes e, principalmente, sobre as inocentes crianças. Não vejo mal em acompanhar o padre João. Será um simples passeio à floresta. Até eu gostaria de ir, concluiu entusiasmada a senhora. Mal não há, Amélia, mas creio que nenhum bem vamos ganhar nesse passeio. Em todo caso, irei se o chefe de polícia for. Mas não sei como poderá o padre, num simples passeio, desmascarar o tio Nicolau. Verá, filho, verá. E o vigário se levantando, despediu-se do prefeito e de sua senhora. Ia apressado em busca do chefe de polícia. Na ânsia de desmascarar o seu inimigo, nem sentia o seu velho reumatismo. Mal passara uma hora, novamente ele apareceu e desta vez vinha acompanhado à casa do prefeito. Dr. Clovis suspirou resignado, tinha que ir à floresta. O chefe de polícia cumprimentou a todos constrangido. E aceitando uma cadeira, falou enquanto tomava assento. Parece, Dr. Clovis, que teremos que dar um passeio até a cabana do velho ermitão. Sim, senhor chefe de polícia, parece. O padre João assim o quer. O pior é que devemos ir agora à noite. Não gosto de andar pelos matos depois que o sol se põe, ficamos sujeitos a ser mordidos por uma cobra. É necessário irmos agora à noite, padre? Perguntou surpreso.
Sim, filho, afirmou energicamente o vigário. É preciso que seja à noite. E temos que ir com os nossos pés. A montanha não fica muito distante. Tem medo? Eu não tenho. Vamos, não temos tempo a perder, andando explicarei melhor o meu plano. O prefeito, sem poder se furtar àquela missão, foi vestir uma capa e armou-se com um revólver. Trouxe também uma lanterna, para iluminar um pouco os caminhos. E despedindo-se de Dona Amélia, os 3 homens demandaram em direção à montanha que distava a cerca de 3 quilômetros da pequenina cidade. Dr. Clovis olhou o padre intrigado, de testa franzida. Era contra o seu caráter, tudo o que cheirasse a mistério, a falsidade. E como sempre tem acontecido pelos tempos afora, repetiu-se mais uma vez o drama primordial do Gênesis. O homem insistido pela mulher, comeu de má vontade o fruto do mal, que a ela fora ofertado pela astuta serpente. Quer apoiar o canal? Seja membro, deixe o seu gostei, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e assim também, que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 5. Uma luz nas trevas. Acompliciado pelas trevas da noite sem luar e sem estrelas, o padre João, acompanhado de perto pelo Dr. Clovis e o chefe de polícia, seguia conversando, procurando animar com suas palavras o prefeito, que tomara parte, constrangido, naquela excursão noturna. O chefe de polícia, índole calma, homem rústico e afeito às injustiças da vida, seguia sempre em tudo, sem lutas com a própria consciência, a lei que representava. Para ele, calejado no cumprimento às ordens superiores de seus chefes, tanto fazia prender um justo como um criminoso. Soldado desde os 18 anos, chegara, a pedido de um amigo político, à chefia de polícia da pequenina cidade. E como fosse profundamente religioso, achava-se no dever de obedecer também ao vigário, como chefe espiritual que era. Por isso aceitara, sem discutir, o convite para acompanhá-lo naquele passeio à cabana da floresta. Que lhe importava que talvez estivesse praticando uma injustiça, se assim pedir o seu vigário? Para agradar a Deus, precisava antes de tudo agradar ao seu vigário. Por isso seguia indiferente, temendo apenas as cobras que poderia encontrar pelos caminhos, a missão que o sacerdote lhe impusera. Tal porém não acontecia com o Dr. Clovis da Almeida. Ilustrado e tendo compreensão mais vasta do sentimento humano, sentia-se solidário nas amarguras e compreensivo para com as fraquezas do próximo. Por isso, seguia contrafeito, sentindo-se humilhado naquela empresa. De bom grado deixaria em paz o tio Nicolau em sua solidão, na cabana da floresta. Que mal fizera aquele pobre velho, finalmente. Com suas palavras bondosas animava a pobreza a carregar resignada, sem desespero, a cruz de suas vidas. Eis todo o seu crime. O padre João estava com despeito, apenas isso, despeito do bom velhinho. Há muitos 3 homens tinham deixado a cidade e já trilhavam as terras de Francis Renoir, onde a montanha se erguia limitando os terrenos da fábrica à cidade vizinha de M. Padre. Ao penetrar nos domínios do industrial, baixara instintivamente a voz, como temendo ser ouvido pelo poderoso Senhor. Enquanto caminhavam frouxamente iluminados pela lanterna que trouxera o prefeito, procuravam se furtar a vista das raras pessoas que encontravam, temendo a curiosidade. Queriam pensar em vê-los ali àquelas horas da noite. E, por que não dizê-lo? Todos se sentiam atrapalhados, temerosos, por aquela invasão aos domínios do Sr. Renoir. Já estavam costeando a montanha, à procura do caminho que os levaria à cabana, quando o vigário, que não parara de falar por quase todo o caminho, sussurrou ao Dr. Clovis. Vamos ver como se porta aquele lobo na toca. Dizem que ele dorme e desperta com os pássaros, por isso não precisa de iluminação para a sua cabana à noite. Vamos ver se é verdade. O prefeito não respondeu.
Iluminava com a lanterna o caminho procurando os lugares mais acessíveis aos seus pés, pouco afeito às asperezas das estradas. O padre continuava a falar, indiferente ao silêncio do seu companheiro. Para mim, o tal ermitão é um farsante da pior espécie. Aproveita-se da noite, como os animais noturnos, para poder sair em busca de alimento, na cidade de M, naturalmente. Porque isso dele se alimentar apenas de frutas, raízes e mel de abelha, não acredito. E o senhor, Dr. Clovis, crê nessa mentira? Muitas pessoas dignas de fé afirmam que é verdade, que o velhinho não come outras coisas, por que duvidarmos? Ora, meu filho, admiro o senhor, um homem culto, acreditar num absurdo desses. Onde já se viu, em nossa época, alguém viver como Santo João Batista? Em nossa época, quando ninguém quer mais jejuar? Ora, doutor, não me faça rir. Como queira, senhor padre, ria à vontade. Mas não sou eu apenas quem acredita. Em nossa cidade, quase todo mundo diz que o tio Nicolau é um santo homem. O sacerdote atalhou horrorizado. Jesus! Até o senhor. Não blasfeme, doutor, com a santidade. Não estou blasfemando. Lembro-lhe apenas alguns fatos interessantes praticados pelo velho ermitão. Recorda-se daquele bêbado inveterado que abandonou o vício depois que o tio Nicolau falou com ele? E aquele outro infeliz que roubara a viúva do comerciante foi se esconder na floresta, ignorando a existência do ermitão. Lá o velho o encontrou e exprobrou o ato do rapaz. Sem compreender como o ancião soubera do caso, arrependeu-se e veio devolver os pertences à viúva, que estava desesperada. E são tantos os casos, senhor vigário, que ficamos sem saber se ele é um demônio, como quer o senhor, se é um demente, como afirmam alguns, ou se é um santo que a pobreza venera. Mas estamos quase chegando à floresta, vamos começar a subida. Cuidado, vai se tornar mais difícil agora. Não tenha receio, doutor, estou ainda bem firme, apesar da idade. Quisera que os meus paroquianos estivessem tão firmes em suas convicções de católicos quanto é no meu corpo, concluiu ferino o vigário. Dr. Clovis fez-se desentendido às palavras do padre João. O chefe de polícia seguia calado, ouvindo, sem dar uma parte sequer no diálogo travado entre os dois homens. Mesmo porque, achava desnecessário, seria perder tempo. Ora, o vigário era quem estava com a razão. Que podiam saber os demais em comparação com ele, que estudara tanto e além de tudo era inspirado por Deus. Dr. Clovis nada entendia de religião, portanto deixasse de dizer tolices. Mas, apesar de todo o seu respeito pelo sacerdote, o chefe de polícia preferia que aquela empreitada não tivesse sido à noite, porque ele sentia pelas cobras um grande pavor. Como seria mais agradável aquele passeio à luz do sol? A lanterna mal clareava os caminhos, como poderiam ver uma cobra naquela semi-escuridão? Porém, assim quisera o vigário, devia estar certo. Na floresta, a escuridão era completa. O silêncio envolvia tudo. Os três homens marchavam, tentando ver a parca luz da lanterna o caminho que iam trilhando. Seus passos eram abafados pelo tapete de folhas secas que, ao caírem das árvores, iam se amontoando pelo chão. Eles seguiam calados, como temerosos de quebrarem o silêncio que reinava, dominando as coisas. É que à noite a floresta acabrunha e apavora. Tudo nela se amplia e toma uns tons fantasmagóricos. Uma folha que se desprende, o voejar de um inseto, a sombra de uma árvore, o piar de um pássaro, tudo cresce fantasticamente no silêncio da noite. Um frio desagradável arrepiava os caminhantes. De súbito, sentiram como um pequeno voejar sobre as cabeças. Pararam, inquietos, prendendo a respiração. Mas o silêncio continuava em tudo. Fora, talvez, algum morcego fugindo ou uma folha que se desprendera. Envergonhados, tornaram a caminhar,
Estavam próximos à cabana, finalmente. A cerca de 20 metros, em meio a uma clareira, erguia-se pequenina, indefesa, a humilde habitação. Os 3 homens deram mais uns passos e pararam, olhando a cabana que a noite contornava. A não ser o pio de uma ave agoreira e o coachar de sapos em alguma lagoa próxima, nada mais se ouvia. Estavam olhando a choupana, quando de súbito notaram, surpresos, que aos poucos ela estava sendo iluminada por uma luz fosforescente que foi crescendo até tornar-se imenso clarão. Dos lábios dos 3 homens, como impulsionados por uma mesma mola, escapou-se um grito de espanto.